Vamos lá, vamos seguir em frente aqui com o nosso balanço geral. Atenção, atenção, hein? Você lembra do seu Osmar? Vou começar com o Nader Khalil agora, porque nós trouxemos a história dele, que ele foi agredido dentro de casa. Seu Masquir, né? Osmar, é isso sim, né? Sim. Osmar, ele foi agredido. Tem uma história muito confusa no meio de tudo isso, mas o fato é que ele foi agredido, foi levado para o hospital e agora esse homem morreu. Teria sido agredido pelo vizinho. E atenção, porque é o seguinte, o Nader vai trazer depoimento exclusivo pra gente aqui no Balanço Geral hoje do homem que é o suspeito de ter agredido, inclusive, o seu Osmar. Diga lá, Nader. Exatamente, já. O senhor Osmar Weber, no início desse mês, estava junto com a esposa, outros amigos, bebendo. Houve uma confusão. A gente ouviu as pessoas que estavam ali naquela situação, antes do falecimento dele, disseram que a mulher do seu Osmar teria mexido com esse amigo que estava junto. O seu Osmar teria achado ruim e partiu para cima desse amigo com uma faca. Esse homem, para se defender, acabou agredindo o seu Osmar, que foi levado ao Hospital Angelina Caron. Lá ele ficou internado, passou um tempo na UTI, foi liberado pelos médicos e voltou para casa. Só que em casa voltou a se sentir mal, muitas dores de cabeça, vômito, dores na nuca. Levaram o seu Osmar novamente ao Hospital Jason e, lamentavelmente, depois de permanecer internado, chegou a ser entubado. Ele não resistiu e a família foi avisada que ele teve morte cerebral. No início, suspeitou-se que ele estivesse com pneumonia. Agora, será que liberaram o seu Osmar, mesmo com uma lesão cerebral, para voltar para casa sem que exames complementassem, indicassem se eles tinham ou não algum outro problema que pudesse resultar na morte dele? Se isso ocorreu, a gente vai descobrir, porque a polícia está investigando o caso agora. Porque antes era uma lesão corporal grave, agora é um homicídio seguido, da lesão corporal. E o homem que provocou essas agressões, essas lesões, até agora não se apresentou à polícia. Mas pela primeira vez, ele falou com a equipe da RIC Record TV. E você vê essa reportagem a partir de agora. Foram praticamente 15 dias lutando pela vida. Um homem forte, sem doenças pré-existentes, mas que com apenas 50 anos, morreu após ser espancado e sofrer várias lesões na cabeça. Fiquei sabendo que pisavam no rosto dele. É doído, sabe? Você com uma irmã, saber que alguém está ali machucando seu irmão, você não poder saber para ir lá tentar ajudar, acudir ele, sabe? É uma dor profunda, você morar perto da casa dele. Dói dentro de mim isso aí, sabe? Osmar Weber morreu uma semana depois de ter sido liberado do Hospital Angelina Caron, da região metropolitana de Curitiba. O pedreiro, que após permanecer na UTI e voltar para casa, passou mal e precisou ser internado novamente. Só que dessa vez com suspeita de pneumonia. Daí foi feito os exames, não deu nada. Daí foram falar, chamaram minha irmã, ligaram para minha irmã e para a mulher dele, Eles foram lá, chegaram lá, falaram que o cérebro do meu irmão estava parando lá no hospital e foi onde o meu irmão ficou ligado só pelos aparelhos. Quando foi agora, sábado, eles desligaram o aparelho do meu irmão porque o cérebro dele tinha morrido. A irmã de Osmar acredita que ele não tenha recebido atendimento adequado. Foi liberado do hospital sem estar totalmente recuperado das lesões na cabeça e que, por isso, precisou voltar, agravando ainda mais o problema. Tem que ter ficado lá menos uma semana em recuperação, os médicos monitorando ele para nós lá, sabe? Cuidando dele para nós. E mandaram meu irmão grave para casa. E meu irmão não aguentou, meu irmão estava tudo machucado, ferido, ele tinha lesão na cabeça dele. Ele estava com hemorragia no laudo dele que está lá, sabe? Que ele tinha hemorragia na cabeça. A família de Osmar Weber, que antes lutava por justiça pela prisão do acusado de cometer a violência e as agressões, Antônio Jardel Rodrigues, agora vai cobrar também a responsabilidade dos médicos que liberaram o pedreiro para voltar para casa. Se eles são médicos, eles sabem como salvar uma vida. Eles sabem como fazer uma cirurgia. Nós não sabemos, mas eles sabem. E por que eles liberaram meu irmão para casa? Se eles sabiam que o meu irmão estava, que o estado dele era grave, não tinha que ter liberado ele para casa. Tinha que deixar no hospital. O hospital não é para isso, não é para salvar a vida. Desde o início do mês, quando aconteceram as agressões a Osmar Weber, aqui na casa onde ele morava, na comunidade, na região metropolitana de Curitiba, o homem acusado por toda essa violência desapareceu por aqui.
Antônio Jardel Rodrigues ainda não se apresentou na delegacia e, segundo ele, por medo, ele estaria sendo ameaçado. Nós conseguimos o telefone de contato e vamos tentar falar com ele para saber, e agora, com a morte de Osmarquir, será que ele vai se apresentar à polícia? É o que a gente vai tentar ouvir. Vamos ver se ele nos atende agora. Bom dia. Bom dia, Jardel. Isso, Tudo bem, Jardel? Aqui é o Nader Calil, da RIC Record TV, tudo bem? tudo tranquilo? Não tudo, né? Pois é, rapaz, eu queria saber de você agora. Você soube que o seu Osmarquir faleceu? Sim, eu soube. E agora, com a morte do seu Osmarquir, o que você pretende fazer, Antônio Jardel? Sim, agora eu vou ter que me apresentar, porque agora já não é mais tipo um homicídio, né? Então tem que me apresentar pra me explicar que não foi realmente um homicídio, foi uma defesa, ele pulou pro mim com a faca, tudo e... Você agiu em legítima Coisa defesa, assim, né? você não queria matá-lo e não queria bater nele. Não. Tanto que eu fui na casa dele, levar a mulher dele, eu só deixei a mulher dele e as costas sair. A mulher do Osmarquir teria mexido com você, segundo a sua esposa, e aí o Osmarquir teria ficado com ciúmes. Como é que foi isso aí? Não, ela não mexeu comigo. Assim, ela, por estar muito embriagada, sem tipo, reação, toda caminhada, na verdade, Aham. ela simplesmente me encostou em mim, mas eu que sem querer, né? Mas você e a mulher dele, vocês tinham um relacionamento? Não, nunca tivemos, nunca nem cheguei perto da mulher dele. E por que você não procurou a polícia ainda, não foi à delegacia, não se apresentou ainda? Então, eu não fui pelo fato de eu estar sendo ameaçado, ter as mensagens que mandaram comigo na mensagem. Você se arrepende de ter agredido? Não, com certeza, nossa, Deus me livre, capaz. Ele é um cara igual eu, trabalhador, pai de família, tudo, né? Não tem como não se arrepender, né? Com lágrimas nos olhos, a irmã de Osmarquir Weber, mesmo diante da tragédia que abalou a família, diz que vai lutar até o fim por justiça, para que a morte dele não fique impune. Meu irmão era um homem trabalhador, honesto. Saía todo dia de manhã cedo, passava na frente da minha casa com a mochilinha nas costas, jada, frio, tudo para trabalhar, para trazer o pãozinho de cada dia para os filhinhos dele, sabe? Eu falo para vocês que eu falei com Deus, se Deus trocasse a vida minha por a dele, eu trocaria. Eu daria minha vida para ele, vim criar os filhos dele. Lamentável, né, Jason? Lamentável situação da família agora, que além de lutar por justiça diante das agressões sofridas, agora vai tentar comprovar de que o seu Osmarquir Weber não poderia ter sido liberado do hospital. Afinal, ele sofreu graves lesões, ficou internado na UTI, voltou para casa. Durante 2 dias permaneceu ao lado da família, chegou a pedir para que o cunhado cortasse o cabelo. Não se lembrava muito bem do que aconteceu, mas chegou a citar o nome de quem teria agredido para a família. E depois começou a sentir muitas dores, dor de cabeça, dor na nuca, vômitos. Sintomas que a família estranhou que ele estivesse sentindo e o levaram de volta ao hospital. Chegando lá, ficou na enfermaria. A suspeita inicial de pneumonia, até mesmo de Covid, foram feitos todos os exames e nada ficou comprovado. Só após isso, ele precisou ser levado novamente à UTI e foi entubado. Diante dessa gravidade do quadro, os médicos acabaram constatando no final de semana a morte cerebral do seu Osmarquir. Já a sua pergunta que fica é: será que fizeram todos os exames? Será que ele poderia ter voltado para casa? Será que o fato dele ter sido liberado, até mesmo medicações que estavam tomando, talvez mantendo ele sedado para que o cérebro pudesse se recuperar, ele não estaria hoje vivo ao lado da família, tentando aí se recuperar para vir à delegacia e contar de fato o que aconteceu? O certo é, Jason, que o homem responsável por essas agressões permanece foragido, negou tudo na entrevista, diz que não está no Paraná, que agora tenta levantar dinheiro para contratar um advogado para se apresentar. Sabe que a situação dele ficou mais grave, porque antes era apenas uma lesão grave. Só que agora, será que a morte do seu Osmarquir é resultado dessas agressões? É o que a polícia espera esclarecer. O delegado responsável aqui pelas investigações em Campina Grande do Sul, que investiga tudo o que aconteceu, disse que por enquanto não quer falar para não atrapalhar as investigações. E segundo ele, seguem as buscas na tentativa de encontrar o homem responsável por essas agressões
para elucidar de vez o que de fato aconteceu naquela tarde, vitimando o seu Osmarquir, quase um mês depois, vindo a falecer. Será que os danos sofridos por ele foram os responsáveis por essa morte? É o que a gente vai ficar acompanhando aqui no Balanço Geral. Jason. Verdade. Naquela tarde, né, fatídica, né, doutora Márcia Marcondes? Ó, essas pessoas aqui, vamos colocar aqui na tela só pra gente entender mais ou menos aqui. Essas pessoas estavam juntas, não é, doutora Márcia? Tava todo mundo junto, era pra ser uma festa. Aí tinha cachaça, mas também teve ciúme. Rolou ciúme também. Tava todo mundo tomando umas e outras e tal, papapá. Aí, eu tô aqui relembrando junto com você, tá? Doutora Márcia também. Aí, a mulher do Osmarquir teria, né, doutora Márcia Marcondes, passado aqui, brincado aqui com o Jardel, né? Se aproximado demais na visão do marido dela. Na visão do marido dela. Teria pego na coxa dele, alguma coisa assim e tal. E aí isso despertou a raiva do Jardel. Não, do Osmarquir. Do Osmarquir, perdão, do Osmarquir. Que foi pra cima do Jardel. E aí o Osmarquir acabou levando a pior. Foi agredido dentro de casa, foi pro hospital, né? E os motivos seriam esses: cachaça e ciúme. Aí é o seguinte, doutora Márcia, e agora? Porque agora nós temos um homem que foi levado pro hospital, voltou pra casa, e aí a causa da morte pode até ser outra, né? Nós temos dois momentos a serem analisados aqui. O primeiro momento dessa confusão, onde houve agressão. Se isso foi uma via de fato que agora gerou o resultado morte, ou seja, que as duas pessoas se agrediram mutuamente. Se, como o Jardel disse, ele, para se defender, acabou agredindo, seria uma legítima defesa. Ou se não, se ele agrediu e desta agressão, a morte agora, então, é lesão corporal seguida de morte. Esse é o momento. Porque a morte não teria acontecido sem que tivesse acontecido essa agressão. Então, isso mantém-se. Aí nós temos um segundo momento a ser pensado. Ele estava internado no hospital, o hospital deu alta para ele, ele retornou em casa, passou mal, retornou ao hospital e na sequência acabou gerando óbito. Essa primeira alta, ela foi dada com os padrões necessários. Vamos lembrar que corpo não é matemática, né? O que o corpo dele apresentava naquele momento que foi avaliado e realmente era o caso de se dar uma alta ou não, era o caso de ter mantido ele e não foi feito. Esse vai ser um momento crucial para que se verifique se mais alguém responderá pela morte dele. E aí, quanto mais o tempo passa, mais a situação do Jardel se complica ou não, doutora Márcia? Porque diz que agora está esperando juntar dinheiro para arrumar advogado para daí se apresentar. De fato, ele se torna uma pessoa fora de uma pessoa que não quer colaborar com a justiça. E a não colaboração, de alguma forma, acaba sendo penalizada no futuro. A colaboração, ao contrário, gera um benefício. Então, é importante, sim, que até para que ele dê a versão dele. Ele está falando de legítima defesa, então ele tem que pontuar como é que isso aconteceu, até que ponto isso foi, né? Ele tem que pontuar isso. E porque as outras pessoas estão dizendo que sim, que os dois brigaram, mas não pontuam legítima defesa no que a gente ouviu até aqui. Então é necessário sim que ele se apresente e que ele dê a versão dele à autoridade, né? Qual é a impressão que você teve conversando com o Jardel, hein, Nader? Então, Jason, pareceu uma pessoa bastante acuada, com medo, e a versão dele me pareceu muito verossímil. E eu vou dizer por quê. Porque no meio desse trajeto entre o dia que aconteceu, 6 de agosto, a nossa conversa com familiares, a irmã dele, a faca que nós encontramos no meio do mato e o depoimento um dia antes, a nossa repórter a Adriana, onde a mulher do Osmarquir disse que também foi agredida e desmentida por todos os outros, mostra que o depoimento do Jardel pode mudar muito e até protegê-lo. Porque o Jardel diz que eles estavam bebendo, a mulher estava um pouco mais embriagada, ele foi levá-la para casa e ofereceu até para levar o seu Osmarquir. Seu Osmarquir disse que não, que era a casa no fundo, veio trazendo o carro que não devia, já que ele também havia consumido bebida alcoólica. Até aí estava todo mundo bebendo. A irmã do Osmarquir disse que não, de que ele estaria trabalhando numas ferramentas e ali começou a confusão e foi agredido sem poder nem se defender. Essa é a primeira contradição nos depoimentos. A segunda, de que eles estavam realmente bebendo. A mulher do Osmarquir sentou do lado, passou a mão na perna. A mulher
do Jardel, que é o agressor, sentou ali do lado, tentou evitar toda a situação. O Osmarquir ficou com ciúmes e partiu para cima dele com a faca. Já a família do Osmarquir diz que não teve essa história da faca. Mas, afinal, a principal dúvida é: a mulher do Osmarquir também foi agredida ou caiu da escada, como disseram? Então, Jason, muitas contradições e só a polícia vai poder desvendar todo esse mistério com o depoimento oficial do Jardel. E que me pareceu muito verdadeiro nas suas palavras. Doutora Márcia, alguma avaliação a mais, doutor? Entendemos que essa prova dele, com o interrogatório dele fornecendo informações, ela dá mais vazão até a outras ideias dentro da investigação. É um elemento de prova importante? É. Necessário junto com os demais? Sim, junto com os demais. Mas é realmente aguardar que ele se apresente e que ele seja ouvido. Ok, obrigado, doutora Márcia. Obrigado também, Nader Kalil, que segue acompanhando esse caso também. Novidades a gente traz para você aqui no Balanço Geral.